Gostaria de dar o meu testemunho. É muito importante que nós possamos dar o nosso testemunho de vida, especialmente diante de situações em que vivemos atualmente. São poucas as notícias de experiências agradáveis que a gente pode ouvir, meditar e celebrar. Por que muitas pessoas não falam das suas experiências? Muitas viveram realmente momentos agradáveis, experiências fantásticas e, sobretudo, marcantes, mas nem sempre elas têm disposição e coragem para falar de suas experiências. Você pode estar pensando ou até estranhar, porque estou numa posição em que aos fundos tem uma árvore de Natal enfeitando o cenário. Porque eu gosto muito desse cenário, especialmente da árvore de Natal. Além de gostar, a árvore de Natal me traz muitas lembranças agradáveis, excelentes lembranças, que me fizeram muito bem na minha infância. Esta árvore não é apenas para enfeitar este cenário, porque estas lembranças estão na minha memória e eu as guardo com muito amor, com muito zelo, especialmente quando chegávamos no templo da primeira igreja batista em Rondonópolis e encontrávamos ali uma alta, majestosa e linda árvore de Natal. Aquela árvore simbolizava algo diferenciado para nós, crianças. Sabíamos que aquele símbolo queria dizer que o Natal estava chegando. Teríamos grandes festas, celebrações e ganharíamos presentes. Acontece que jamais aquela árvore que enfeitava aquele cenário se tornou ou foi colocada ali como algo de extrema primazia, porque por outro lado nós tínhamos excelentes professores, grandes irmãos, que nos ensinaram acerca do verdadeiro Natal. Então aquela árvore era apenas uma lembrança, um símbolo, como outros, e não o mais importante, porque o mais importante era ensinado que o Filho de Deus havia nascido em Belém, crescido, havia ensinado os seus discípulos sobre quem era Deus, sobre o amor de Deus, o que Ele fez para nos salvar, conforme diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então era tudo muito especial, deslumbrante, para toda e qualquer criança ficar encantada. Mas o que me cativou mesmo foram os irmãos, as irmãs, os pastores, que souberam transmitir a genuína e verdadeira mensagem do Natal. Então, por que celebrar o Natal? Esta é uma pergunta retórica que precisamos analisar com muito cuidado. Exatamente porque muitas vezes não sabemos por que comemoramos, e se não comemoramos, também não sabemos a razão.
Até mesmo as crianças precisam ouvir, aprender e viver para Deus. Porque Jesus é o maior e o melhor presente de Natal para toda a humanidade. Sabemos que inúmeras pessoas não comemoram esta data pelos mais variados motivos, inclusive alguns cristãos. E para argumentar e justificar suas posições, afirmam com certa clareza que o dia 25 de dezembro não foi exatamente o dia em que Jesus nasceu. Estão corretas. Mas o que mais importa é que Jesus nasceu. E precisamos sim celebrar o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e ressurreição. Por isso, tudo precisa ser muito bem explicado para que haja verdadeira celebração, bem como o entendimento da mensagem que o Natal traz para cada um de nós. Eu posso afirmar com toda segurança que fui uma criança feliz, muito abençoada, embora tenha enfrentado as mais difíceis situações, como limitações na família, limitações financeiras, que não poderia dar aos filhos aquilo que eles gostariam de ganhar. Exatamente porque grande parte das famílias não tinham recursos para esses fins. Eram brinquedos dos vizinhos mais abastados que enchiam os nossos olhos. Eram as novas atividades, as novidades e atrações que fazia a festa da garotada e deixava a gente com água na boca. Porém, nada disso atrapalhou a nossa alegria de viver, porque havia toda uma equipe preparada por trás da nossa vida para nos dar o respaldo, o suporte necessário para que não sentíssemos como crianças desamparadas, confusas, desnorteadas, sem perspectiva, como acontece com algumas. Certamente eu poderia ter me tornado uma outra pessoa completamente diferente da pessoa que sou atualmente. Entretanto, foram inumeráveis as pessoas que colaboraram para me transformar no homem que sou hoje, como afirmou o apóstolo Paulo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, diz uma outra versão. Isto quer dizer que foram incontáveis as vezes que fui auxiliado por pessoas amáveis que me ensinaram corretamente o verdadeiro caminho de Deus. E todo o ensino não foi em vão, não foi inútil. Posso até me esquecer de algumas dessas pessoas, pois a memória é falha. Todavia, não tenho como esquecer de algumas delas que me inspiraram, me ajudaram e me enriqueceram, seja intelectual, no caráter, especialmente na comunhão e no amor para com o nosso Deus. E a primeira pessoa que me vem à memória é uma figura extraordinária da minha infância, pastor Isaías Tinoco. Até porque não há como esquecer das suas visitas até a nossa casa. E também quando nós íamos até a casa dele, porque morávamos próximos, para embarcar na sua chimbica, para chegar ao templo e participar da escola bíblica dominical. Ah, mas como era gostoso, como era agradável. Além da sua incansável esposa,
a irmã Odila Tinoco, que mesmo depois da morte do esposo, continuou por longos anos sendo uma coluna firme e sólida, tanto no ensinamento como no exemplo para a criançada, para a juventude e para os adultos também, contribuindo assim para o nosso crescimento, tanto social como intelectual, moral e principalmente espiritual. Tive também excelentes exemplos de homens, como meu pai, meus avós maternos, alguns tios, diretores de escola como Alcimiro Machado, Abadio Rezende, que também era um líder na igreja, o Jefferson, que mesmo sendo um jovem já nos ensinava na EBD, e tantos outros, como os pastores Isaías, que já citamos, pastor Charles Compton, um americano, pastor José Francisco, pastor Samuel Martim, e também outros com quem pude conviver na minha infância e parte da juventude. E não sei quantas pessoas e em que situações já me perguntaram por que me tornei pastor. E a resposta é sempre a mesma. Me tornei pastor porque foi um chamado divino. Deus me chamou para o ministério. Porém, todas essas pessoas citadas e outras tantas contribuíram de maneira significativa para que eu pudesse entender o que é servir a Deus por amor. E todos os pastores cooperaram de igual forma para que eu pudesse aprender um pouco mais como pastorear de acordo com a vontade do nosso Deus. Em Hebreus capítulo 12, verso 12, a parte A diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O foco sempre é Jesus. Não podemos tirar o foco daquele que é o Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que se entregou naquela horrível cruz em nosso lugar para nos trazer a verdadeira paz e hoje podermos celebrar o verdadeiro Natal. Sendo assim, dou graças a Deus por todas estas vidas que contribuíram conosco, o nosso viver, a nossa maneira de ser, de entender as coisas. Grande parte deles já estão na glória, mas o legado que deixaram, o resultado do trabalho, da dedicação, o ensino e o exemplo que ficaram ainda está dando muito fruto. E que sejamos também como estes homens e mulheres de Deus, que deixaram um grande legado para a futura geração, para a nossa geração, e assim possamos deixar também para a futura geração. Que possamos então abandonar todo o embaraço e correr com perseverança a carreira que nos está proposta pelo Senhor Jesus. E que continuemos a celebrar o nascimento do Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Que Deus assim abençoe a todos e que a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia seja abundante em nossas vidas. Amém.